Meus irmãos, graça e paz. Abramos a Escritura Sagrada na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 12 a 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Oremos novamente. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos neste momento em que podemos ouvir da Tua palavra e continua a falar ao nosso coração, na mediação do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, em 2013, o pastor presbiteriano José Dilson foi preso no Senegal e ficou 5 meses preso em uma cela com 30 pessoas. Segundo ele, ali haviam católicos, muçulmanos, ateus, gente de toda a ordem, e ele teve a oportunidade de evangelizar cada um daqueles 30 companheiros de prisão durante os 5 meses que ele esteve ali. E é interessante que parece, ao longo da história, que Deus, ele usa este recurso, parece não, ele usa, este recurso, enviar os teus servos às prisões, muitas vezes. No caso de José Dilson, injustamente, é claro, ele estava preso ali. Mas aquele homem teve a chance de encontrar pessoas que de outro modo talvez ele não encontraria, e ele aproveitou a oportunidade e pregou a Cristo àquelas pessoas. E nós temos notícia de que pelo menos um daqueles presos se converteu ao Senhor nosso Deus. Quando nós lemos este texto da carta de Paulo, ele também está em uma prisão. E Paulo está chamando a atenção aqui para a igreja de Filipos, que a sua prisão e as coisas que lhe aconteceram contribuiu para o progresso do Evangelho. É interessante essa perspectiva do apóstolo Paulo, porque ele está vendo do ponto de vista de Deus. Como que Deus conduziu as coisas soberanamente para que Paulo estivesse naquele lugar, naquele momento, e que o Evangelho fosse pregado a muitas pessoas ali, como nós veremos na sequência do texto. Então, depois de Paulo saudar os irmãos de Filipos, agradecê-los pelas ofertas que eles haviam enviado, ele então passa a descrever para aqueles irmãos o que está acontecendo com ele. Aqueles irmãos, lembrem-se, enviaram Epafrodito para onde Paulo estava preso, provavelmente em Roma, para que eles soubessem também notícias de Paulo. Então, a partir do verso 12, Paulo começa a notificar o que está acontecendo com ele. E a ideia de Paulo é bem clara aqui, ele não quer simplesmente falar de si mesmo, ele quer falar o que está acontecendo com a sua prisão e como a sua prisão e todos os eventos ao redor dela têm contribuído para o progresso do Evangelho. O tema da mensagem dessa manhã, portanto, é o seguinte: o Evangelho de Cristo, o Evangelho não está preso. O Evangelho está livre e, portanto, em primeiro lugar, ele não encontra barreiras, ele não encontra limites. E é o que Paulo está dizendo aqui do verso 12 até o verso 14. Veja que depois de iniciar ali a sua carta, ele começa dizendo no verso 12, irmãos, eu quero cientificar vocês, eu quero que vocês fiquem sabendo que as coisas que aconteceram comigo têm contribuído para o progresso do Evangelho. Quais as coisas que aconteceram com Paulo? Os irmãos sabem, pelo livro de Atos, e até pelo detalhamento que Paulo deu na segunda carta aos Coríntios,
que ele passou por prisões, naufrágios, apedrejamento, foi chicoteado, entre tantas outras coisas que conduziram, que foram, digamos, propulsores para que o evangelho progredisse. À medida que Paulo caminhava, à medida que Paulo sofria essas coisas, o evangelho caminhava junto com ele. E Cristo era anunciado cada vez mais. Ele diz no verso 12 que tem contribuído para o progresso do evangelho. Ele falou, as coisas do passado estão contribuindo para o meu presente agora e continuarão a contribuir para que o evangelho continue no seu progresso. Isso quer dizer, irmãos, que quanto mais nós conhecemos ao Senhor e a tua palavra, e mais essa palavra é divulgada, textos como este e toda a Bíblia mostram que o progresso do evangelho continua nos nossos dias também. Essas coisas que aconteceram com Paulo e com a igreja do Senhor Jesus Cristo no passado e continua acontecendo no presente, contribui para o avanço do evangelho. Veja que Paulo ele vai mostrar para os irmãos que este progresso tem a ver com a soberania de Deus. Tem a ver com a vontade de Deus de levar Paulo para Roma, provavelmente Roma, que eu estou assumindo que ele está em Roma, né? É uma possibilidade, para que ali ele alcançasse aquelas pessoas. Paulo não olha para as circunstâncias, ele não olha para a sua prisão em si, ele olha para o que Deus está fazendo através daquele momento. Quando o Senhor converte Paulo e chama Ananias para se encontrar com ele, lá em Atos 9, Deus disse assim para Ananias, vai, porque para mim este é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Lá em Atos 20, Paulo disse que o Espírito Santo garantia para ele só uma coisa, que de cidade em cidade, prisões e tribulações o aguardavam por causa do evangelho. É por isso que ele disse estas coisas para a igreja de Filipos. Tudo isso, irmãos, tem contribuído para que o evangelho avance. Deus não levou Paulo aleatoriamente, não foi um acontecimento fortuito, do acaso, que ele estivesse naquela prisão. Foi a soberania de Deus, o governo de Deus, o controle de Deus que o conduziu até ali. Paulo compreende bem a soberania de Deus, compreende bem os propósitos de Deus, e isso é fundamental, inclusive, para o modo de vida que Paulo leva no seu encarceramento. Inclusive para a maneira que ele escreve essa carta. Os irmãos devem se lembrar, essa é uma carta escrita da prisão. E a coisa que ele mais fala aqui é de alegria. Porque ele compreende bem que Deus conduz a vida dele daquela maneira. Agora, deixa eu te dar mais um exemplo da soberania de Deus na vida do apóstolo Paulo. Você se lembra que enquanto ele ia para Roma, ocorre um naufrágio. E Paulo para na ilha de Malta. E ali naquela ilha, ele encontra-se com o governador Públio e ele cura um familiar daquele governador e vários enfermos vão até Paulo para serem curados também. Talvez o único acesso ou o primeiro acesso ao cristianismo que aquela ilha teve foi por meio de Paulo, que chegou ali soberanamente guiado por Deus por aquele naufrágio. E você sabe, né? Paulo não ia só curar aquelas pessoas, certamente ele pregou para aquelas pessoas, ele proclamou a Cristo para aquelas pessoas. E isso é soberania de Deus. E Paulo está entendendo bem isso, está mostrando para a igreja de Filipos que o evangelho não pode ser limitado. O evangelho não tem barreiras. E uma segunda coisa que Paulo apresenta aqui é um consolo àqueles irmãos. Eles estavam preocupados com o estado de Paulo, com a saúde dele, como ele estava na prisão. E Paulo então leva aqueles irmãos a pensarem, a olharem para o evangelho. O que importava era o evangelho. Não importava a condição que Paulo estava. Mais adiante ele vai falar, olha, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo queria que aqueles irmãos olhassem para o evangelho. É claro que Paulo queria se ver livre, com toda certeza. Ele queria encontrar aqueles irmãos, mas ele queria aproveitar todas as oportunidades de fazer Cristo conhecido, e era isso que ele queria que a igreja de Filipos olhasse, visse. E ele diz para aquela igreja, olha, eu estou aqui preso, mas Cristo está sendo conhecido por toda a guarda pretoriana. Verso 13. E de todos os demais. O pretório era tanto o palácio do imperador romano como a sede administrativa dos oficiais romanos nas províncias. Então havia ali em Roma o pretório de César, havia também um destacamento desta guarda pretoriana em Éfeso, por isso também é uma possibilidade que Paulo estivesse em Éfeso,
E havia, por exemplo, também o pretório em que Jesus foi julgado em Jerusalém. E em várias outras províncias havia esse destacamento militar. Era uma sede importante, cheia de oficiais, e uma guarda ficava ali para guardar aquelas pessoas. E o prisioneiro, que era Paulo, ele era vigiado pela guarda pretoriana. Era, digamos, a tropa de elite do imperador daquela época. E Paulo sempre tinha 2 soldados que revezavam na guarda de Paulo. E o que Paulo fazia enquanto estava preso? Paulo falava de futebol com eles? Paulo tentava suborná-los? Ou ele ficava caladinho ali esperando cumprir a sua sentença? Você sabe que Paulo pregava para aqueles homens. Paulo anunciava o evangelho para a guarda pretoriana. Quando ele escreveu a Timóteo, ele disse: prega a tempo e fora de tempo, aproveite as oportunidades. E Paulo está preso e ele está aproveitando o revezamento daqueles soldados para anunciar a Cristo de 2 em 2. E a guarda pretoriana tinha cerca de 500 homens. E nós podemos ter certeza que aqueles 500 homens, direto ou indiretamente, ouviram o evangelho por meio do apóstolo Paulo, que estava ali preso. Meus irmãos, isso é incrível. Porque imagine o diálogo daqueles soldados. Um judeu, ele não podia chegar simplesmente para um guarda pretoriano e começar a falar, a conversar com ele. Não era assim que funcionava. Não é igual você chegar aí na PM de São Paulo e começar a conversar e até evangelizar normalmente, tranquilamente. Mas Paulo estava preso e com toda ousadia e intrepidez, ele prega a Cristo àqueles homens. E eu fico imaginando a guarda conversando. Saía 2 e falava: olha, o prisioneiro lá está falando de um tal de Cristo aí. E aí chegavam os outros 2 e Paulo anunciava Cristo para eles. Eles iam embora, contavam para suas famílias, contavam para os demais serviçais da casa de César. Porque no verso 13, você vê aí que ele fala: e todos os demais. E lá no final da carta, no capítulo 4, Paulo manda uma saudação, irmãos. E a saudação que ele manda é de todos os santos, especialmente os da casa de César. Cozinheiros, jardineiros, porteiros, quem estivesse trabalhando na casa de César, ouviram o evangelho e creram no Senhor Jesus. No final da carta, Paulo manda uma saudação daqueles irmãos em Cristo, chamados santos. Assim como ele começa chamando a igreja de Filipos de santos, Paulo evangelizou aquelas pessoas. E isso é fantástico, porque, veja bem, talvez aquela guarda pretoriana nunca teria acesso ao evangelho se Paulo não estivesse preso. Talvez aqueles serviçais que trabalhavam na casa de César, talvez nunca tivessem acesso ao evangelho. Mas Deus quis que Paulo estivesse ali para anunciar o evangelho. E no final da carta de Paulo aos Filipenses, nós temos certeza que pessoas foram alcançadas e foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo. O verso 14, Paulo continua contando a bênção do que está acontecendo. Ele diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro ou sem temor dos homens a palavra de Deus. Geralmente, quando um prisioneiro chegava em uma cidade, ele chegava em uma gaiola. E ali os irmãos que estavam naquela cidade, provavelmente Roma, vão receber a Paulo. Com todo o pesar, porque Paulo está preso. Mas depois, perceba, aqueles irmãos ficam sabendo que Paulo está evangelizando, que Paulo está pregando a Cristo. E aí, se aqueles irmãos estivessem mais ou menos desanimados, evangelizando pouco, falando pouco de Cristo, imagine eles falando: veja bem, Paulo está preso, Paulo está encarcerado, e ele está falando de Cristo, e a gente aqui marcando bobeira. Certamente a pregação de Paulo impacta também a igreja que está em Roma. De maneira que aqueles homens, na sua grande maioria, são estimulados, são convencidos, são impelidos a pregar mais a Cristo Jesus, encorajados por causa do que está acontecendo com Paulo. E isso é algo muito interessante ao longo da história. Todas as vezes que a igreja foi perseguida, maltratada, cristãos foram aprisionados e até mortos, o efeito de que se esperava foi contrário. Quando se prende um cristão, quando se mata, quando se persegue um cristão, a ideia do ímpio é: ele vai parar de falar de Cristo. Mas isso nunca aconteceu ao longo da história. Tanto que Tertuliano diz que o sangue dos mártires
Era a semente da igreja, porque quanto mais matavam crentes, mais crentes levantavam para pregar o evangelho. E é isso que está acontecendo aqui também. É isso que aconteceu em Atos capítulo 8. Quando Estevão é morto, a igreja se dispersa de Jerusalém e eles vão aos arredores pregando o evangelho por toda parte. E Paulo está notificando a igreja de Filipos. Está acontecendo exatamente a mesma coisa aqui onde eu estou. Eu estou preso e eu estou pregando, e a igreja sabe disso, e eles são encorajados a pregar também. E se isso aqui não te estimular a pregar mais o evangelho, eu não sei o que pode te deixar mais estimulado a pregar o evangelho. Se histórias como de José Dilson, dos nossos dias, e tantos outros cristãos que estão presos agora, sendo perseguidos, sendo ameaçados, sendo torturados, e eles continuam pregando o evangelho, eu não sei o que pode estimular mais a igreja a pregar o evangelho. Porque é isso que a palavra de Deus nos ordena a fazer, a não ficar calado, a falar de Cristo. Pense nisso. Na sequência do texto, irmãos, Paulo traz um assunto complicado. A partir do verso 15, ele diz que tem alguns que estão pregando por causa de inveja, por causa de porfia ou contenda. O evangelho ele não está preso, e Paulo diz na segunda parte do texto que o seu progresso acontece apesar das motivações erradas. Apesar das motivações erradas. Lembre-se que a igreja de Roma foi plantada depois do Pentecostes. Irmãos que estiveram em Pentecostes provavelmente chegaram em Roma e a igreja começou ali. E se Paulo estava preso mesmo em Roma, você sabe que ele ficou em prisão domiciliar no final da sua vida, e Paulo pregava o evangelho de manhã até à tarde, e as pessoas iam ali à sua prisão domiciliar para ouvir o evangelho. O que está acontecendo aqui a partir do verso 15, que alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, por discórdia, lá no verso 17, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, é que provavelmente a liderança da igreja de Roma estava ficando descontente, porque Paulo estava pregando, a multidão estava indo para ouvir Paulo, e talvez os seus cultos estavam ficando vazios, esvaziados. Então havia em Roma dois grupos de cristãos ali. Aqueles que estavam pregando com mais ousadia e sem temor dos homens, por amor, como ele diz no verso 16, sabendo que Paulo estava encarregado da defesa do evangelho, e havia o segundo grupo, que eram aqueles que estavam pregando por inveja, para causar conflitos, para causar contendas, para causar problemas a Paulo. Qual que era a lógica daquelas pessoas? Se nós pregarmos mais a Cristo, eles vão associar Paulo cada vez mais como líder do cristianismo, e talvez ele fique até mais um tempo preso. Talvez aquele regime semiaberto termine e ele volte para o regime fechado. Eu sei que você pensa que isso é diabólico e eu concordo com você. Essa é uma daquelas coisas que mostra a feiura da igreja, o pecado na igreja. Porque era a liderança daquela igreja. E mostra como a igreja muitas vezes caminha de maneira muito imperfeita. Aqueles cristãos, eles estavam pensando no mal para Paulo. E perceba o seguinte, Paulo, ele não está pregando em casa para suscitar esse tipo de contenda na igreja. Paulo quer saber de Cristo anunciado. Paulo quer saber de Cristo sendo pregado. E algo interessante que você vai ver no texto é que Paulo não está dizendo que eles são falsos mestres. Paulo não está dizendo que eles estão pregando heresias. Paulo não está afirmando que eles estão diluindo o evangelho. Paulo está dizendo, eles estão proclamando. Proclamando é a palavra usada no Novo Testamento para dizer que está pregando a Cristo de verdade. Mas a motivação era errada. Os motivos que levavam aqueles homens a proclamar o evangelho, embora fossem verdadeiros, eram errôneos. Eles eram invejosos. E Paulo, ele olha para aquela situação e certamente ele se entristece,
Certamente Paulo não acha aquilo bom, mas veja bem, Paulo está centrado a sua ideia no Evangelho. Ele tem um desprendimento, uma humildade tal, que ele não faz uma oração imprecatória sobre aquela liderança. Ele não pede para Deus mandar fogo do céu e matar aquele povo. O que ele diz no verso 18 é aquilo que de fato alguém que é firmado no Senhor Jesus poderia dizer. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, amplamente anunciado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto eu me alegro, eu me regozijo. Meus irmãos, Paulo era um homem muito crente mesmo. Porque olha, talvez se fosse qualquer um de nós ali, mandaríamos uma carta para todas as igrejas que nós passamos, falando, olha, maldito seja esse povo de Roma, essa igreja de Roma. Mas o que Paulo está fazendo, olha, deixa eles, porque Paulo certamente confia na justiça de Deus. Deixa eles, se eles estão pregando a Cristo de verdade, e Cristo está sendo amplamente conhecido com isso, eu vou me alegrar. Nós precisamos olhar para esta sentença, entender que, aprender, que o nosso único alvo de vida deve ser fazer Cristo conhecido. Fazer Cristo conhecido e entender que situações controversas, muitas vezes, elas nos levam às adversidades, são adversas, mas que elas podem redundar em alegria, porque Deus soberanamente está conduzindo todas as coisas para que Cristo seja conhecido. A atitude de Paulo é uma atitude de humildade. Ele não quer retribuir o mal com o mal, mas ele quer retribuir o mal com o bem. Ele deixa ser vencido, ele não se importa com o que eles estão fazendo com ele, sabendo que Cristo é vitorioso, isso era que importa. E se Paulo está em Roma, pouco depois aqui, Paulo é executado. E talvez aquela liderança da igreja de Roma tenha até se alegrado com isso, não sabemos. Ele morreu, agora as coisas vão ficar melhores por aqui. Mas não era isso que estava acontecendo. Na morte ou na vida, Cristo era vitorioso. E era este o foco de Paulo, quando ele diz, eu me alegro com isso, porque Cristo está sendo pregado. Meus irmãos, nós aprendemos aqui que grande parte dos sofrimentos dos crentes, dos verdadeiros crentes, é por causa da fidelidade a Deus. Paulo, além de sofrer prisões, ele está sofrendo com a própria igreja contra ele, por causa da fidelidade dele a Deus. Porque ele era fiel ao Senhor na proclamação do Evangelho. E ele está olhando as coisas, mostrando que Deus pode trazer bênção, inclusive do meio de coisas muito ruins, de coisas trágicas, de motivações erradas dos homens. Isso me faz lembrar lá de Números 22, quando Balaque pede a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, só que Deus não deixaria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, e ele só consegue abençoar o povo de Israel. E nessa história aqui parece que é algo semelhante, O povo quer trazer complicações para Paulo, quer trazer algum tipo de maldição para Paulo ali, no sentido de as cadeias piorarem, mas Deus está transformando isso tudo em bênção para a igreja, porque Cristo está sendo anunciado e pessoas estão sendo alcançadas e convertidas ao Senhor. Agora é claro, não pense que Deus está se agradando do que a igreja, que a parte da igreja de Roma estava fazendo. Ele só estava usando aquilo de mal para transformar em bem, e Deus faz isso ao longo da história, nós sabemos disso. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que o Evangelho não está preso, foi o nosso tema dessa manhã, reafirmando que o progresso do Evangelho não encontra barreiras, e apesar das motivações erradas dos homens, muitas vezes, o Evangelho continua progredindo. E algumas lições que nós podemos aprender aqui. A primeira delas é que se o Evangelho não tem barreiras, porque é o poder de Deus, e ele avança, seja nas prisões, sejam nas tribulações ou em qualquer outra situação, qual é a nossa desculpa para não proclamar a Cristo? A desculpa será se você não for cristão. Se você não for cristão, você não vai dar conta de proclamar a Cristo. Mas se você for cristão, não há desculpas. Temor dos homens deve ficar para trás, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que quebra as barreiras, quebra as cadeias, que quebra
tudo aquilo que impede o avanço do seu evangelho no coração dos homens. Quem é jovem aqui já ouviu eu falar da ilustração do trem-bala, né? Alguns aqui adultos também. Eu vou falar de novo, tá? Eu estou igual o pastor Márcio com o negócio do papelzinho lá. Vou ficar citando esse negócio aí. A minha a evangelização é igual um trem-bala. Está passando em alta velocidade. Você está lá na estação. Você pode entrar nesse trem-bala e ser um evangelizador ou não. Você pode ficar lá na estação. Outras pessoas continuarão entrando, proclamando a Cristo, e você vai continuar lá. Então pensem, o tempo está passando, Cristo está alcançando o coração dos seus eleitos e Ele está usando crentes para fazer isso. E você tem a obrigação de participar da evangelização. Segundo, irmãos, olhe para exemplos das Escrituras. Exemplos do passado, do presente. Como diz o autor de Hebreus, nós temos uma nuvem enorme de testemunhas. E nós devemos ser encorajados a falar de Cristo sem temor, olhando para a Escritura Sagrada, para o exemplo desses homens. Leia Atos, leia os profetas, as cartas de Paulo. Você vai encontrar em toda a Escritura Sagrada ações de homens pregando a Cristo, pregando ao Senhor. Leia as biografias de homens piedosos dos nossos tempos. Leia como que esses homens viveram intensamente para Deus e se sinta encorajado a pregar o Evangelho, a pregar a Cristo Jesus. Terceiro, uma terceira lição que aprendemos aqui, que Deus ele é soberano na obra de salvação. A sua responsabilidade é pregar e orar pelo progresso do Evangelho. Não há nenhum coração que Cristo não possa arrancar a pedra e colocar o coração de carne. O que eu quero dizer com isso? Não seja fiscal de eleitos, tá? Essa pessoa que nunca vai se converter. Você não é Deus. Você foi chamado para pregar. Foi chamado para falar que Cristo é Salvador, que Ele é um pecador, que Ele precisa de arrependimento, que Ele precisa crer no Senhor Jesus, senão Ele vai para o inferno. É isso que é o seu papel. Pregar a todos, indistintamente. Imagina se Paulo chega e fala assim, esses soldados aqui não vai dar não. Não vai ter como eu pregar não, é a guarda pretoriana, é a tropa de elite, os caras só ficam de cara feia. Não vou pregar para eles não. Imagina se Paulo pensa assim. Não daria certo. Talvez a igreja, também achava que Paulo não teria conserto, Tanto que quando Deus apresenta Paulo ali para alguns, fala, mas Senhor, Ananias, esse era o perseguidor da igreja. Quase que Deus fala assim, fica na sua aí, é ele que eu quero, É assim que Deus faz. Então a gente precisa entender o nosso papel como igreja. Para de ser fiscal de eleito, vai proclamar a Cristo Jesus. Quarto, aproveite as oportunidades. Como disse Paulo a Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse, eu estou sofrendo algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Então não importa a circunstância que nós estivermos, preguemos o Evangelho de Jesus Cristo. Quinto, esse texto mostra o pecado, inclusive no seio da igreja. Líderes ali, provavelmente, que não vigiaram e proclamaram a Cristo com motivações erradas. Então nós precisamos vigiar, para que não caiamos nesses erros, na inveja, no egoísmo, na politicagem, na rivalidade, com o intuito de prejudicar os outros usando o nome de Deus. O nome de Deus é santo, e ele deve ser proclamado em amor, em verdade e com as motivações corretas. E por último, irmãos, centralize sua vida em Cristo. Quando Paulo foi notificar à igreja de Filipos o que estava acontecendo, ele não se vitimizou. Você encontra isso aqui no texto? Não. Paulo falou, coitado de mim, irmãos, eu estou aqui preso. Paulo não fez isso. Paulo não relatou, olha, eu estou com baixa autoestima porque eu estou aqui preso. Estou comendo mal, estou com saudade dos irmãos. Com saudade ele disse que estava, mas ele não se depreciou, não se rebaixou, não se vitimou, não ficou enviando cartas relatando a sua miséria. O centro da mensagem de Paulo era Cristo, tanto que ele começa notificando, olha, o que me aconteceu está contribuindo para o Evangelho. Tá? É isso que vocês precisam saber em primeiro lugar. Contribuindo para o avanço do Evangelho.
Paulo não falou mal da prisão, não falou mal da liderança da igreja. Paulo não falou de nada disso. Seu ponto era levar a igreja de Filipos a pensar na glória de Cristo e no progresso do evangelho. Isso é aquilo que a igreja precisa continuar fazendo. Pensar em Cristo e na glória dele, no progresso do evangelho. Que assim seja para a nossa igreja também. Amém.